Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre eu espero que sim, bora para mais uma review. Review de um in-ear que eu achei muito interessante, tá? Particularmente, um in-ear mais antigo, um in-ear com 3 anos de idade, mas que veio para dar uma quebrada no ritmo dos fones que eu estava ouvindo, porque o mercado está muito saturado de fones muito parecidos e cada vez mais isso tem sido um problema, cara, porque particularmente eu tenho caixas de som, fones de ouvido grandes, fones de ouvidos in-ear, para ouvir as músicas com um escopo diferente, para você analisar. Por exemplo, eu ouvi um álbum do Pink Floyd inteiro com esse fone, com a minha caixa de som, ou com esse fone in-ear que eu estou fazendo a review. São experiências diferentes e são como se eu estivesse vendo a mesma música por um ponto de vista ou um escopo diferente. Aí que entra o NF Audio NM2 Plus, né, nomezinho interessante, que custa $200, cerca de R$1.000 sem impostos. Ele entra com uma assinatura sonora diferente, cara, e isso é muito bom. Existem dois lados dessa moeda. Primeiro que uma assinatura muito diferente tende a não agradar a maioria das pessoas. Quanto mais genérica a assinatura sonora, principalmente com Harman Target, que é uma assinatura que agrada a maioria das pessoas, mais certo é que você vai agradar. Porém, ao mesmo tempo, como eu disse, você tem a vantagem de ter uma assinatura diferente de tudo que você tem no mercado e principalmente para quem tem muito fone e diversas abordagens já de som, ele acaba entrando como uma peça bem interessante para coleções. Cara, e não só isso, eu acho que para um público específico ele pode ser a melhor compra nessa faixa dos $200, mas a gente vai falar sobre isso na seção de som. Primeiro, como sempre, vamos discutir a construção. Bom, já falei o preço, $200 não é um fone barato, um fone antigo, com 3 anos de idade, né? Então tem que ver como ele se posiciona na faixa dos $200 em construção e em som. Bom, aqui eu tenho para dizer o seguinte, ele não é o melhor fone na faixa dos $200. Qualquer amigo meu que vier e pedir, cara, não entendo nada de som, só quero um fone bom para ouvir, ali até os $1.200, mil e poucos reais, qual fone você me indica? Eu vou indicar o Tangzu Zetian Heyday ou que o Earskin T, que são dois fones sensacionais com assinatura sonora. Pô, show de bola. Enfim, tem review aí, deem uma olhada. O NF eu já não recomendaria para qualquer amigo, eu recomendaria para alguém mais específico, porque ele tem uma assinatura muito específica e em construção também ele é um fone que envelheceu um pouco, ele não é tão bem construído quanto a concorrência, principalmente em acessorização, porque, primeiro de tudo, o unboxing é muito bom, tá? A caixa é bem maneira, NF se posiciona como uma empresa voltada para músicos, com fones para monitoramento, então eles têm uma estética mais profissional, sem o waifu aqui para quem se incomoda, ou sem o waifu aqui para quem gosta, né? Mas tem uma pegada estética mais profissional, bastante ponteiras interessantes. O cabo aqui eu tenho uma crítica, na época que ele foi lançado, 3 anos, foi 2020 que ele foi lançado, quase 4 anos. Era um cabo interessante, mas hoje em dia, com Tangzu Zetian Heyday, Moondrop Kato e afins no mercado, os cabos têm ficado cada vez melhores. Esse cabo não compete tão bem. Aqui eu daria um toque para a NF. Se vocês puderem atualizar esse cabo, façam-o, porque tanto nesse fone quanto no NE4 que está aqui para review, que é um fone de R$4.000, eu acho que um cabo melhor seria interessante. Esse cabo embola, esse é o problema dele, ele embola. Fica com memória, fica todo quebradinho, não fica lisinho, esticado e não é um cabo modular. As ponteiras são de ótima qualidade, como eu disse, vem com a casezinha para transporte. Até aqui tudo ok. Quanto às shells são muito bem construídas, cara, são feitas de alumínio de aviação, impecáveis, tem o logo da NF, você vê realmente a habilidade de manufaturamento com metal ali da NF Audio, muito explícita aqui, cara. Tem o logo da NF cravado no fone. É realmente muito impressionante. E se eu tivesse avaliando esse fone 4 anos atrás, que foi o período do lançamento deles, velho, eu tava rasgando muita seda. Eu não tô porque os concorrentes mais atuais têm unboxings realmente de peso. O problema dessas shells para mim é o conforto. Elas são anatômicas, cara. Elas não são shells grandes, não são pesadas. Só que a forma que a nozzle, que o duto ali que vai dentro do seu ouvido entra, cara, ele é um pouco curvado de uma forma que o fone acaba ejetando do meu ouvido. Isso não aconteceu só comigo. Alguns outros amigos que têm esse fone relataram o mesmo problema de não ser um fone muito confortável. E para mim o erro tá
no formato da nozzle ali, que é muito curvada, cara, e ela não entra tão direito no seu canal auditivo. Bom, falado de construção, um fone bem construído, com alguns problemas anatômicos e com uma acessorização que não é tão boa para a faixa de preço, como ele compete em som. Bom, primeiro eu quero falar de aspectos técnicos, aspectos mais objetivos, detalhamento, palco sonoro, velocidade, separação instrumental, porque o tuning é exclusivo de cada fone. Cada fone vai soar da sua forma, cabe você gostar ou não dessa forma que ele soa. Porém, os aspectos técnicos são um ponto onde é inegável. Por exemplo, eu posso pegar duas câmeras aqui, uma que tira fotos super saturadas, super embelezadas, e uma câmera que tira fotos realistas pra caramba. Muitas pessoas vão olhar para a câmera que embeleza pra caramba e vão falar, pô, é muito mais bonito. Muitas pessoas vão olhar para a câmera mais natural e vão falar, não, a câmera mais natural tira fotos mais bonitas. Aí é gosto pessoal. Porém, qual das câmeras tem um alcance dinâmico maior, tem um detalhamento maior, né? Conseguem captar menos ruído, mais detalhe à noite, qual sensor se sai melhor. Aqui são aspectos objetivos de uma fotografia. E é inegável que o NF Audio tem alguns problemas, mas ele ainda assim segura suas pontas muito bem tecnicamente quando comparado com fones de hoje em dia. Principais problemas para mim, os graves. Os graves tecnicamente possuem alguns problemas. Primeiro, não são tão detalhados e não são tão rápidos, principalmente comparados com o Tangzu Zetium Heyday, tá? São graves ruins? Não, de forma nenhuma, tá? São graves bons. Mas quando você pega fones mais modernos dessa faixa de preço, a apresentação de graves tem muito mais textura, informação e velocidade. Os graves não são o ponto alto do NF NM2 Plus. Outro ponto dos graves, não estende tanto para os subgraves, tá? Ele chega nos subgraves, mas comparado principalmente com esses fones Harman que a gente tem hoje em dia, que tem um foco muito grande em subgraves, você sente que ele falta um pouquinho de fôlego. Bom, restante dos aspectos técnicos são muito bons, principalmente detalhamento e a imagem. A imagem é muito precisa, a separação instrumental é muito precisa, você ouve cada instrumento no seu devido lugar, cara. É bem impressionante para um fone mais antigo. E o detalhamento, principalmente na região dos médios, cara, é absurdo. Tem médios com muita, mas muita informação e muita textura. E desses médios eu quero falar agora porque são a estrela do show. Eu falei no começo da review que eu não recomendaria o NF para qualquer um, mas para um público específico ele provavelmente vai ser o melhor fone na faixa dos R$1.000 por conta dos seus médios muito característicos, cara. Bom, no mundo da audiofilia a marca Grado tem uma fanbase muito grande, é uma marca de fones over-ear, on-ear na verdade, né, que ficam em cima da sua orelha e são considerados os melhores fones para rock por muitas pessoas por conta dos médios. E a NF Audio, com todos os fones que eu ouvi até hoje, incluindo esse, tem uma pegada nos médios que me lembra os fones da Grado, cara. Que consiste no seguinte, muita textura, muita informação e médios que rasgam, cara, vão pra frente, são realmente a estrela do show. É interessante comparar porque os fones Harman Target de hoje em dia têm médios pra frente na região das vozes. Porém, esses fones da NF têm os médios pra frente na região dos instrumentos, cara, e é animal. Eu tava ouvindo com ele, inclusive antes da review, um álbum do Pantera, e a música A New Level, o começo da música, a introdução da música, fica assim, ó, cara, é absurdo a quantidade de vivacidade que a música ganha nesses médios, em riff de guitarra, como no caso dessa música com esse fone, cara. É muita textura, é muita informação, é um aspecto muito cru, cara. Parece que você não tá ouvindo o álbum tunadinho, bonitinho, todo. Parece que você tá ouvindo na garagem, o Pantera tocando ali na garagem os seus riffs quando eles eram adolescentes e estavam testando, sabe? Aquela distorção toda da guitarra. É animal. E não só pra rock, cara. Ele cai muito bem, assim como os Grados, pra música acústica, velho. Eu tava ouvindo o acústico da Cassia Eller, sublime. Quantidade de informação, naturalidade dos instrumentos, separação muito alta. Realmente, os médios do NF Audio NM2 são algo muito diferente. E eu não consigo pensar num fone que faça isso na faixa dos R$1.000.
Cara, não vai agradar todo mundo, tá? Essa agressividade, essa vivacidade, essa sonoridade crua pode incomodar quem é sensível, né? Mas assim, cara, quem gosta de ouvir um Pantera, um Slayer, um Megadeth, um rock clássico também vai muito bem, um Jethro Tull, mata a pau. Mata a pau, cara. Isso aqui é um fone para ouvir rock, tá? Acústico, coisas assim, ele vai bem, em jogos ele vai bem, mas existem fones melhores. Mas aqui, ó, para rock clássico e heavy metal, ele manda muito bem. Para um metal mais complexo, né, um metal tipo um power metal, um prog metal, algo mais rápido, existe o problema dos graves, né? Eu já falei que eles não estendem tão bem e que eles não são tão rápidos. Essa falta de velocidade faz ele não ter tanto detalhamento e tanta resolução para resolver bumbos duplos. Então, para esses gêneros de metal muito complexo, acho que ele não cai tão bem. Um ponto interessante, já falamos de médio, agora falando de grave, é que o grave dele tem uma dinâmica bem forte, cara. Tem uma sensação de impacto bem forte. Apesar de não estender tanto para o sub, de não ser tão rápido, são graves que batem com bastante força quando pede, tá? Então tem esse aspecto técnico interessante e que agregam para uma assinatura diferente, cara. Foco em médio, muito detalhado e com impacto no grave quando pede. Algumas pessoas reclamam que grado não tem tanto grave, cara. Esse fone tem um grave visceral, um grave forte. Não estende tão bem, não é tão rápido, mas tem dinâmica, tem força, tem impacto. E realmente isso agrega muito para essa assinatura focada em médios dele. Tiram esse aspecto de deixar ele um pouco magro, um pouco focado demais em médio, sabe? Partindo para os agudos, cara, você tem agudos bons. Pra mim, eu sinto que acontece o que acontece com a grado, cara. Todo mundo fala muito dos médios, mas os agudos dos grados são muito bons e polidos. E isso acontece aqui, velho. Você tem uma extensão que podia ser um pouco maior para trazer arejamento, mas no geral o detalhamento é bem alto. Não sibilam, não são muito afiados, não são artificiais. São agudos que, velho, estão ali, são muito bons, os aspectos técnicos são muito bons e complementam muito bem essa assinatura focada em médio. Não é um fone gritão, não entendam mal quando eu falo médio, não é um fone que traz as vozes muito para frente, mas é um fone assim cru, realmente soa metálico quando você vai ouvir uma gravação mais afiada, como essa do Pantera, algo do Megadeth. Para você que é metaleiro, cara, compensa o teste, realmente é um fone bem interessante e bem diferente desse mercado muito homogêneo que a gente está tendo. Gente, espero que vocês tenham gostado da review, tá? Se vocês gostaram, deixem um like, deixem a curtida, compartilhem, se inscrevam e eu vejo vocês na próxima review. Fui!